Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre quem é quem no Vale do Silício quando a gente fala de política. Quem vota no Trump, quem vota na Câmara, quem ajuda um, quem ajuda o outro. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está a minha amicíssima Cora Rona. O Vale dividiu mesmo, né? Dividiu. Rachou. Mas a gente sempre sabe quem está de um lado e quem está do outro, né? Ah, sabe. É, pois é. Por que será? Vem. Cora, eu quero deixar claro que eu não estou fazendo campanha para President Bartlet, embora eu ache que ele tenha sido o maior presidente americano na minha vida, que eu tenha testemunhado no seu governo, acompanhei profundamente cada um dos 8 anos dos seus 2 mandatos. Mas em não podendo ter Jed Bartlet novamente na Casa Branca, eu acho que é o momento da gente ter aquela conversa sobre o Vale do Silício e as eleições nos Estados Unidos. Porque eu não lembro de ver o Vale tão, obviamente, rachado em 2, como está dessa vez, né? Eu acho que não é só a questão dele estar rachado, é também a questão de como as pessoas estão se manifestando e estão vindo a público, porque o Vale sempre foi um pouco agnóstico em termos de partidos, porque é uma indústria, precisa trabalhar com quem quer que esteja no governo. Mas, ao mesmo tempo, né? São Francisco, né? Sim. Muito progressista, não, muito a gente, democrata. quer dizer, sempre se soube em quem As pessoas votam, claro. Quais eram as inclinações, mas nunca tanta gente tinha vindo a público. E tem muita gente vindo a público e de muitas formas diferentes, né? A notícia da semana, as 2 notícias da semana são a mais recente, Bill Gates, que anunciou não anunciando. Exatamente. Uma doação de $50 milhões para a campanha de Kamala Harris. E Elon Musk, que anunciou gritando E pulando. uma mega doação em prol da campanha de Donald Trump. Né? Posso ser uma pessoa cínica que não acredita na humanidade? Deve, sempre. Os 2 estão apostando nos seus respectivos negócios. O Musk, porque fecha com Trump, vai ajudar a fazer a política. Isso. Tem toda essa visão parecida com a do Trump. Tem as suas indústrias, enfim. Mas o Bill Gates é o seguinte, o Bill Gates tem a maior instituição filantrópica do mundo. Sim. Uma instituição filantrópica não se cria com Donald Trump na presidência. A instituição dele trata de vacinas, trata de saúde pública. O Bill Gates, a essa altura, ele não tá mais, o negócio dele não é mais a Microsoft. A Microsoft Claro. é a galinha dos ovos de ouro, mas ele já está muito acostumado com a galinha dos ovos de ouro. Ele só vai lá catar os ovos. A coisa a qual ele se dedica é a Fundação Bill e Melinda Gates. Eu vou ser não cínico. Eu não acho que seja isso. Bem, eu acho que também tem... Claro, se o cara faz uma fundação desse tipo, o interesse dele está voltado Eu acho para esse lado, né? Eu acho que ambos estão sinceros. Então... Eu acho realmente que ambos estão votando ideologicamente. Eles estão votando em quem eles acreditam que vai promover o melhor tipo de governo para a sua visão de o que um bom governo é. Porque o Musk, por exemplo, ele também põe, de certa forma, em risco as empresas dele. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas
com todo esse discurso de meritocracia, eu sou um gênio, isso e aquilo, o Musk tem os dois negócios que dão dinheiro para o Musk, porque o Twitter só dá prejuízo. O Twitter não é um negócio. Os dois negócios que realmente dão dinheiro para o Musk são a SpaceX e a Tesla. E os dois são negócios que dependem pesadamente do Estado. Sobretudo o SpaceX. Não, os dois, porque a Tesla é o que é por conta dos imensos subsídios do governo americano também. E do governo da Califórnia, que são subsídios dados para automóveis elétricos para substituir automóveis em combustão baseados na crença de que existe uma mudança climática gigantesca acontecendo e a grande responsável por essa mudança climática é o excesso de carbono na atmosfera. Então o ponto é, e a SpaceX, o dinheiro da SpaceX é o dinheiro da NASA. É a NASA que decide contratar ou não a SpaceX. A SpaceX tem a melhor tecnologia, tá? Não é um contrato que... A empresa do Jeff Bezos não chega próximo em termos de qualidade de tecnologia da SpaceX, mas não importa. O ponto aqui que eu estou fazendo é bom para o Musk ter um amigo na Casa Branca, mas é bom não ter um inimigo na Casa Branca. É verdade. Então, eu acho que o Musk está fazendo uma aposta ideológica. Ele acredita naquilo. Eu acho que eu ando muito irritada com... Com o Musk? Com tudo. Ah, bem, tudo bem. Eu estou com uma sensação de que o mundo está acabando. Sabe, aquela coisa que a gente tinha uma visão errada do fim do mundo. Ah, é? A gente achava que o mundo ia acabar de repente, porque a gente lembra da história do meteoro atingindo os dinossauros, mas os meteoros não caem duas vezes no mesmo lugar. De modo que nós estamos vivendo um fim do mundo que a gente não sabia, mas que está vindo devagar. Guerra, confusões, mudanças climáticas, estupidez humana agraçando. Então, sei lá, cara, eu estou num momento daqueles de não estar otimista. Eu sou uma pessoa bastante otimista, mas eu tenho estado tão irritada. Me parece, em relação às eleições americanas, então, a coisa me deixa fisicamente doente, sabe? Porque a diferença entre Trump e Kamala é tão evidente, tão abissal, que não dá para entender como é que tem gente que ainda não viu isso. You're preaching to the choir. Eu sei, estou pregando para os convertidos, mas... É isso. Mas, cara, não, eu estou só explicando o meu estado de espírito, porque eu ando irritada, Eu entendi. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vale, por isso mesmo, a gente ver como que o Vale do Silício se dividiu. Sim, é verdade. Já começando aqui, a gente tem Musk e Gates, dois símbolos importantes desse mundo da tecnologia. Se a gente vai para o Team Kamala, ela tem outra parceira que é uma parceira super importante, que é a Laurene Powell Jobs. Com certeza. A viúva de Steve Jobs, que é também uma das maiores doadoras individuais da Kamala Harris e amiga pessoal, né? Ela é doadora da Kamala desde que o Steve Jobs estava vivo. E a Melinda French Gates também. Sim. É que no caso da Laurene Powell Jobs, tem uma coisa mais de... Elas se frequentam as casas uma da outra, Kamala e Laurene. E a Laurene Powell Jobs é uma conselheira da campanha, quer dizer, é uma das pessoas que a Kamala... Realmente envolvida. Com quem a Kamala conversa o tempo todo, tudo mais e tal. E tem uma coisa de apoio entusiástico, não é só ao candidato ou à candidata anti-Trump. A Laurene Powell Jobs já dava dinheiro para a campanha da Kamala Harris quando a Kamala Harris era candidata a um cargo local em São Francisco. Quer dizer, é uma coisa de apostar naquela carreira, daquela pessoa em particular, faz muito tempo. Então, eu imagino que para a viúva do Jobs esteja uma eleição que é uma eleição decisiva é alguém que ela acredita muito que vai, ou não, chegar à Casa Branca, né? Tem alguns outros nomes, a gente estava falando do Musk, tem um cara super importante que é o Reid Hoffman.
O Reid Hoffman é um dos fundadores do LinkedIn, mas a grande importância dele é que ele é um dos caras que estava no PayPal. É um dos caras do PayPal Mafia. Portanto, amigo e colega de montar o primeiro negócio que os fez milionários, de Elon Musk e Peter Thiel, que são, a gente já vai falar do Thiel, que são do time do Trump. Quer dizer, a turma dos fundadores do PayPal também rachou. Outros nomes interessantes. Tem o Hoffman, assim como um outro cara chamado Vinod Kochka. O Kochka é um cara que é um indiano, que é um dos fundadores da Sun Microsystems e que se tornou um dos maiores investidores do Vale do Silício, estão também com a Kamala Harris. E aí é uma coisa interessante, que tanto o Hoffman quanto o Kochka são dois dos investidores iniciais da OpenAI. Quando a OpenAI virar, já virou, né? Mas quando as pessoas começarem a fazer dinheiro e forem ver quem são os bilionários que puseram dinheiro logo no iniciozinho... Ele é um deles. Os dois estão lá. O Reid Hoffman e o Vinod Kochka estão lá. E esses estão no time de Kamala Harris. Você tem o pessoal da Netflix. Os fundadores da Netflix também são investidores investidores não, né? São doadores da campanha da... Mas não está longe. Não. Você, realmente, quando você faz uma doação para uma campanha, você está investindo, em tese, em alguma coisa que você acredita. Sim, né? claro, Whatever. Claro. Agora estou fazendo a não cínica, estou fazendo o contrário. Mas, cara, é muito louco, né? É muito louco. O ponto é que, no fim das contas, eu acho, é o seguinte. Tem muita gente do Vale do Silício que está abertamente botando dinheiro no lado democrata do jogo político. Agora, do outro lado, Marc Andreessen e Ben Horowitz, que são os sócios da Andreessen Horowitz, que é talvez o fundo de investimento mais importante do Vale do Silício hoje. Talvez não o maior, mas o mais importante, o mais influente. Marc Andreessen, que é o cara que é o criador do Netscape. Aliás, antes do Netscape, ele escreveu o código do Mosaic, né? Exatamente. Que é o primeiro browser gráfico da web. Verdade. Então, a gente está falando de um cara que é um dos inventores da internet. Total time Trump. Total time Trump. Mas a filha do Andreessen é time Kamala. Fez uma doação. Não. O outro que está com a Kamala... Olha, Mark Cuban, o Thanksgiving vai ser complicado nessas famílias, hein? Mark Cuban, que é um dos maiores investidores, outro dos grandes investidores do Vale do Silício. Kamala. Está lá na Kamala Harris. Agora, Peter Thiel é um dos mais influentes investidores do Vale também. É um libertário declarado, também PayPal Mafia, muito amigo do Elon Musk. E é o cara que é meio que o padrinho do J.D. Vance, que é o vice do Trump. Larry Ellison, da Oracle, doador do Partido Republicano conhecido. Mas o caso do Larry Ellison, a gente não precisa nem perguntar. Basta a gente acompanhar a história do Larry Ellison por pequenos detalhes. O Larry Ellison fez a Oracle. Ele foi, durante bastante tempo, um dos homens mais ricos do mundo. Acho que ainda é. Ainda é. Ele está sempre entre os 10 mais, né? E ele tinha um jato particular. E o horário mais tarde que você pode chegar em São Francisco é 10 horas da noite. No aeroporto é feito aqui no Santos Dumont ou no Congonhas, um aeroporto que fica no meio da cidade. No meio da cidade, que eu tenho que ter certas regras de uso. Então, você só podia chegar até as 10. Ele chegava meia-noite, 1h. A multa era um absurdo, ele pagava a multa. E o aeroporto não sabia como lidar com isso, porque, evidentemente, o intuito daquela multa não era fazer dinheiro para o aeroporto, mas era impedir que as pessoas chegassem.
aquela hora. E ele era aquele cara que disse, sou rico, dane-se. E eu me lembro dessa briga em São Francisco muito tempo, não me lembro como é que isso foi resolvido, mas eu me lembro de ter lido sobre isso naquela época, dessa guerra entre a cidade e o Larry Ellison, porque o Larry Ellison queria que o mundo se ferrasse porque ele é rico, pronto. Porque a multa não era nada para ele. É típico dele, é típico dele. É muito Trump, né? É isso, é isso, é isso. Agora, eu realmente acho, eu quando morei da última vez no Vale, que eu morei em 2 períodos. Uma vez uma moça me fez um supermercado, tal, tinha uma velhinha no Whole Foods, eu estava comprando salada ou qualquer coisa do tipo. E ela muito bem-humorada, tal, e estava conversando com o caixa sobre como é que Palo Alto, que era a cidade onde a gente estava, como é que a cidade era, sei lá, 50 anos antes. Entendeu? Que era uma grande plantação de laranjeiras, né? O negócio da região era plantar laranja. E ela estava descrevendo tal. E eu entrei no conversa, comecei que legal. O que os jovens faziam? Porque ela tinha estudado no mesmo high school que eu tinha estudado. Eu estudei no final dos anos 80, ela tinha estudado... 1920? 30 anos, nos anos 60, no high school. E é uma coisa interessante porque na mesma época estavam no high school o Joan Baez e o pessoal dos Grateful Dead, né? Todos estudavam também em high schools ali em Palo Alto. Quer dizer, já era uma juventude... Aquela água tinha alguma coisa. Lisérgica, né? E já estava se aproximando da explosão do movimento hippie e tal. Aí estava começando a fazer umas perguntas assim para ela tal. E ela muito bem-humorada comentando. E aí ela se vira para mim e faz o seguinte comentário. Eu moro aqui há tanto tempo que eu lembro quando o último republicano saiu da cidade. Ah, que genial! Que era um jeito bem-humorado de falar que aquilo é uma cidade democrata no talo. O movimento hippie nasceu ali, todo mundo fumava maconha nos anos 60 ali, todo mundo era pacifista, todo mundo era... Que é uma cultura, porque como é uma cidade universitária, os pais já não eram aqueles pais caretas dos anos 50, entendeu? Não, era um centro de contracultura, e por isso que a indústria de tecnologia nasceu com esse viés de contracultura. Super. Tem uma piada que o Steve Jobs fazia, que o Steve Jobs, quando tinha aquela rivalidade dele com o Bill Gates, o Jobs reclamava muito da falta de capricho dos produtos da Microsoft. Que o Bill Gates era muito preocupado com dados, com números, com negócio, tudo mais, mas muito pouco preocupado com o produto. Ele tinha toda a razão. Pensar o produto, que foi a grande obsessão do Jobs, né? E o que o Jobs dizia era o seguinte, o problema do Bill é que ele é careta demais. Se ele tivesse tomado um pouco mais de ácido na adolescência, não ia ser assim, tinha resolvido a cabeça. Mas aí ficou esse cara neurótico assim e tal. O que eu não sei se é necessariamente verdade, mas revela inclusive um pouco de uma diferença que o Bill Gates é de Seattle e o Jobs é de Palo Alto. Né? Mas a questão é que o Bill Gates é essencialmente um engenheiro. Não, claro. E tem muito engenheiro no Vale. É uma outra cabeça. É, claro. O ponto mais é a piada. É que no Vale, a coisa na geração do Jobs, no Vale do Silício, todo mundo tomava LSD. Olha aqui, a gente agora entrou por esse caminho de nostalgia e como era verde meu vale e tal. Mas eu me lembrei de uma coisa, porque você está falando dessa coisa do Bill Gates, e eu me lembro quando a web apareceu, exatamente, quando a gente usava o Mosaic e pouco depois o Netscape, eu me lembro das primeiras páginas da web. Eram todas feitas por engenheiros e eram todas horríveis. Ninguém tinha senso estético naquela turma. Ninguém. Não. O Mosaic era página de fundo verde, de fundo cinza. Olha... Com links em azul ou roxo. Eu tinha fotos dessas páginas, porque eu ia fotografando, eu achava que seria
um documento, em algum momento, a gente vê como é que eram as páginas e tal. Isso tudo ficou num HD que eu perdi. Quer dizer, claro. Todas aquelas páginas bonitas, aquele trabalho de fotografar uma tela, porque naquela época você não tinha um screen capture, você tinha que botar a câmera com tripé, né? E quando surgiu o GeoCity, isso tudo piorou muito. Muito, muito, porque cada um podia fazer o que quisesse. Porque aí quando veio, porque no início as páginas todas tinham fundo cinza e os links não clicados eram azuis e os links clicados eram roxos. Isso. Aí apareceu o GeoCities, que permitia um monte de recursos, e as pessoas começaram a botar permitia piscar. GIF animado piscando. Então era um bando de luzinha, era um bando de um troço assim. Por que as pessoas fizeram aquilo? Meu Deus do céu! Porque quando os enfeites de Natal começaram a vir da China e ficaram baratos, todo mundo transformou a sua própria janela numa coisa medonha. Lembra disso? Eu lembro. Você saía pelo Rio de Janeiro, era uma janela mais cafona que a outra, era a luzinha piscando, era Papai Noel, era neon acendendo. Depois, as pessoas viram que os enfeites não iam para lugar nenhum, que tudo bem. E aí, aos poucos, começou a acabar. O ano passado quase não tinha uma janela iluminada. Mas era isso também, foi o mesmo fenômeno da internet, é a mesma coisa que está por trás. Pode ser. Mas a pessoa fica empolgada, porque pode dizer, olha, está baratíssima essa luzinha, ou pode botar piscando aqui. Agora, isso é uma coisa que eu vi acontecer. Porque eu morei em Palo Alto entre 1989 e 1991. Eu morei em Palo Alto entre 2008 e 2009. E eu continuei voltando a Palo Alto, se não uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, para cobertura, eventos, esse tipo de coisa e tal. E, Cora, eu vi a cidade mudar. Eu vi a cidade mudar. É um troço impressionante. Meus colegas de turma no colégio, no secundário, eram pretos, eram latinos, eram... Todo mundo estuda escola pública, né? Eu tinha colegas cujos pais eram garçons em restaurantes da região, entendeu? E eram pobres, eram pessoas pobres. Não tinham fome, não tinham... Mas não era... Tipo, moravam em apartamentos muito apertados, moravam em casas muito improvisadas. Não é que tivesse uma favela, não tinha, mas tinha uns condomínios que pareciam um BNHzão, sabe? Tinha uma... Era uma cidade normal. Tinha gente muito bem e tinha gente pobre. E tinha muita classe média. Os carros no estacionamento do colégio, porque com 16 anos você pode começar a dirigir, todo mundo tinha carro de adolescente, era um típico carro de 20 anos de idade. Entendeu? Era carro dos anos 70. Exatamente. Entendeu? Que quando saía, tipo, tinha coisa enferrujada no carro, buraco na lataria, que é o carro, até porque é um carro menos perigoso, entendeu? Porque você não... Então, eu vi uma cidade que era uma cidade normal e tal. Quando eu voltei, 20 anos depois, né, de 89 para 2008, 20 anos depois, não tinha mais pobreza na cidade, não. Os garçons não moravam mais na cidade. Moravam em East Bay, muito longe. Tipo, era pegar trem, pegar carona de van, você tinha que trazer o pessoal que trabalha na limpeza, todo mundo tem que vir muito de longe porque ninguém mais tinha dinheiro para morar em Palo Alto. E o meu apartamento eu pagava com a bolsa, um apartamento não, era um pedaço de uma casa que a família que era dona da casa alugava. Eram alguns milhares de dólares para um quarto de sala por mês. É um aluguel caro pra cacete. Porque é o preço de você morar em Palo Alto. E é um troço engraçado que a Universidade de Stanford, dependendo da lista que você pega nos Estados Unidos,
ou Harvard é a maior universidade ou Stanford é a maior universidade. Na lista que Stanford é a maior universidade, a número 2 é Harvard. Na lista que Harvard é a número 1, Stanford é a número 2. É sempre assim. Então, é aquelas coisas que tem uma hora, qual é o critério que você... Mas o ponto é, então a gente está falando das universidades que têm mais prêmio Nobel dando aula, são as universidades que são mais prestigiadas, tudo mais. Tudo bem, jogo jogado. Para Stanford contratar um professor, disputar um professor com Harvard, porque as universidades competem para ter os melhores professores e tudo mais, Stanford sempre tem que botar uns 20% a mais no salário, 30% a mais no salário, para pagar o aluguel, para pagar a moradia. Porque morar em Cambridge, Massachusetts, e morar em Palo Alto, Califórnia, é uma diferença de preço imensa. Mas a Califórnia entrou por um desvio muito bizarro na questão da moradia. Vale do Silício. E as redondezas do Vale do Silício. Porque ali o que aconteceu foi que... Mas eu acho que a Califórnia como um todo, viu? Mas Vale ali, do Silício principalmente, mas ali, agora, tem uma hora que todas essas empresas, 90% das empresas de tecnologia são de lá. E todo mundo mora ali. E não são cidades de prédios, são cidades de casas. São cidades pequenas e cidades de casas. São cidades de 80 mil habitantes, são cidades pequenininhas. Entendeu? Menlo Park, Palo Alto, Mountain View, Redwood City, é tudo cidade pequena, não é cidade que tenha prédio. São cidades que cada vez têm menos prédios. E aí o que acaba acontecendo é que... E todo mundo que vai trabalhar nessas empresas vira sócio. Aí essas empresas explodem. Todo mundo tem $1 milhão. Qualquer casinha pequenininha custa $5 milhões. Na cidade. Então tem uma hora ali que essa piada que ainda fazia sentido para a velhinha em 2008, 2009, já era uma cidade caríssima, já era uma cidade de bilionários. Se você vai 10 anos depois, 2019, se você vai hoje, 2024, 2025, tem bilionário demais. Tem milionário, não é centenas, é aos milhares. Então, você chega num ponto tal em que é um ambiente onde só há riqueza. E é um volume de riqueza inimaginável em qualquer outra economia. Que estados, que regiões de 10 milhões de habitantes tem tantas empresas que valem trilhões de dólares por metro quadrado? Percebe? Então, eu acho que o que mudou no Vale do Silício é a concentração de gente muito rica. Que aí cria essa coisa, e ainda mais quando você está trabalhando com tecnologia, que você está trabalhando com a invenção do que o mundo vai ser, você está inventando literalmente produtos que as pessoas desejam no planeta inteiro, e você está sendo recompensado, justamente, com uma quantidade de dinheiro que 20 anos atrás ninguém imaginava que alguma pessoa podia vir a ter. Porque são fortunas que não... A lista da Forbes de 20 anos atrás não tinha pessoas com o tamanho das fortunas que tem, né? Então, eu acho que é um pouco o universo dizendo para as pessoas, vocês são muito especiais. E algumas das pessoas acreditam. Nem todo mundo acredita. Mas é isso mesmo. É isso que muda. Então, o Vale do Silício está dividido entre as pessoas que acreditam ser muito especiais e as pessoas que... Tem um fio terra. Tem um fio terra, exatamente. Mas, olha, de qualquer maneira, essas eleições são muito, muito preocupantes, né? São. Porque você ainda não vê com clareza quem vai levar. E está todo mundo de pé atrás com os institutos de pesquisa das últimas eleições do Trump, porque eu me lembro que quando o Trump ganhou, eu não fui dormir, mas eu vi uma notícia no New York Times, a manchete do New York Times era Hillary tem, sei lá, 78% de chance de vencer, mas era uma coisa assim tão positiva que você nem se preocupava.
E eu fiquei trabalhando e eu estava lá com... Eu tinha ainda uma televisãozinha lá na minha frente, na BBC. E daqui a pouco eu estou vendo os comentários dos caras e digo, isso me lembra aquela coisa da Segunda Guerra, que estava tudo indo muito bem, mas as batalhas eram cada vez mais perto de Paris, né? Uhum. Isso aqui não está parecendo uma vitória de 78%. Daqui a pouco, os apresentadores da BBC estavam ficando preocupadíssimos com o que estavam ouvindo nos Estados Unidos. Era muito engraçado, porque era quase como uma reação. Porque os americanos não acreditavam de jeito nenhum. Os americanos estavam com a cabeça tão feita que seria a Hillary, que eles não conseguiam pensar em outra possibilidade. E eles começavam a dar aquelas notícias com total espanto e incredulidade. E eu comecei a prestar atenção. E aí, sei lá, uma hora, em que horário da manhã, o Paulinho me ligou completamente desesperado que o Trump tinha ganhado. A previsão é de que a gente não saiba na noite do dia 5 de novembro, tá? Nem no dia 6, nem no dia 7. Vai demorar. Se as eleições nos estados balanço forem muito apertadas, vai demorar alguns dias para ter certeza, porque ninguém mais quer correr o risco da Flórida, né? Não, exatamente. Então, talvez demore para a gente saber quem é o próximo presidente dos Estados Unidos. A gente quase correu o risco da Flórida com a Geórgia. Isso. Tem Geórgia, tem Wisconsin, tem Pensilvânia. Mas a Geórgia, felizmente, eles... Michigan. Mas a Geórgia tinha baixado uma lei que todo o resultado tinha que ser conferido à mão. Isso. E foi o que aconteceu na Flórida. As coisas sendo conferidas à mão. Você lembra que... Em geral, que você tem uma lei, na maioria dos estados tem uma lei que, quando a diferença entre o vencedor e o perdedor é menos de 1%, você tem que fazer imediatamente uma recontagem manual. Em alguns estados você tem essa lei. Cora, ainda bem que eu não sou hipertenso, que eu não tenho colesterol alto, que eu não tenho asma. Na verdade, eu sou hipertenso, eu tenho colesterol alto, eu tenho... Quem viver, viverá, né? Quem viver, verá. A gente se fala na terça-feira? Nos falamos na terça-feira. Até terça-feira, Cora. Meio Premium não é só entretenimento, análise e informação. Meio Premium também é educação, conhecimento e aprimoramento profissional. Se você já fez ou pensou em fazer um dos cursos do Meio, essa oferta é a sua cara. Meio Premium mais cursos é o novo plano de assinatura do Meio. Nele, além de conteúdo exclusivo em texto, acesso ao nosso serviço de streaming e uma série de benefícios, você também ganha acesso a todo o acervo de cursos do Meio. Os cursos podem ser acessados facilmente pela interface do Meio Premium, seja por aplicativo ou via browser. Atualmente, são 6 cursos abordando temas como História, Política, Inteligência Artificial e Media Training. Esse número vai crescer conforme os nossos cursos saírem do período de lançamento e entrarem no acervo. Você pode assistir aos cursos quando quiser, onde quiser, utilizando a interface do Meio Premium na TV, computador ou celular. Tudo por R$ 70 por mês. Uma economia enorme quando comparada com o preço de lançamento dos cursos. Aproveite essa oportunidade.